Olá, caros amigos e amigas do Rebu, ó, aproveitando a sequência da postagem que o Rômulo fez na quinta-feira da semana passada, falando sobre livros de campo de concentração. Hoje eu trouxe aqui uma sequência de livros que eu uso principalmente nas minhas aulas, né? Uma sequência aí de livros sobre nazifascismo. Então, hoje eu apresento para vocês aqui nesse vídeo a minha bibliografia sobre nazifascismo. Pegue seu suco de laranja, sua garrafa de cachaça ou seu copo de cerveja, que está começando agora mais um vídeo do 10 Minutos de Rebu, aquele vídeo que, como vocês já sabem, ele nunca nessa vida vai ter 10 minutos, né? Ou ele tem muito menos ou ele tem muito mais. Mas isso não importa, o que importa é o que a gente fala nesse nosso quadro aí, que acontece 2 vezes por semana aqui no nosso canal do YouTube, né? E pegando aí a mesma toada do Rômulo, que na semana passada fez um vídeo sobre os livros, né, que ele tem na estante dele, que foram escritos dentro de campos de concentração, não necessariamente campos de concentração da Alemanha nazista, mas eu aproveitei essa pegada aí, essa conversa que ele colocou lá no livro dele, inclusive confiram o livro dele, para falar aqui para vocês quais são os livros da minha biblioteca que contém a temática do nazifascismo, tá? Para fazer esse vídeo aqui, eu estabeleci 2 regras, certo? A primeira regra é que é um livro que eu tenho na minha estante e que ele não é de literatura e não é um HQ, certo? Então eu vou falar aqui para vocês sobre livros teóricos ou que apresentam alguma espécie de teoria, certo? E são livros que também, de alguma forma, eu utilizo na escola durante as minhas aulas de nazifascismo, certo? Então, para começar a falar sobre esse tema com vocês, eu vou trazer aqui o livro que é a coluna vertebral da minha aula, né? Esse livro aqui, escrito pelo historiador Robert O. Paxton, se chama A Anatomia do Fascismo, certo? Bem, esse livro aqui, antes de falar para vocês sobre ele, tenho que lembrá-los aí que ele tem um probleminha, né? Qual que é o probleminha dele? Ele está esgotado. Então vai ser um tanto quanto difícil. Eu espero que eu esteja errado enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas eu tenho quase certeza que eu estou certo, que a gente vai encontrar somente esse livro aqui em sebos, em algum lugar aí onde ele esteja sendo vendido um pouco caro, tá? Mas, de qualquer forma, às vezes você fica aí olhando, cai uma promoção, aparece uma venda barata, então vale a pena, muito, muito, muito a pena comprar esse livro aqui, A Anatomia do Fascismo. Bem, esse livro é a coluna vertebral da minha aula, certo? Porque nele o Robert O. Paxton, que é um historiador inglês, tá? Que inclusive especialistaço no assunto aí nazifascismo, ele vai traçar um panorama das características do fascismo, né? E tentar responder principalmente a pergunta de como que uma ideia como o fascismo e como que uma ideia como o nazismo elas chegam ao poder, né? Como que elas convencem a população. E no final do livro, né, no último capítulo, ele ainda vai se perguntar se hoje ainda existe espaço para o fascismo. Bem, esse livro aqui, né, ele foi escrito e concluído pelo Paxton no ano de 2007, né? A gente ainda não tinha grande parte das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então, o Paxton ele conclui no livro dele que basicamente o fascismo ele não tem mais espaço no nosso mundo atual, né? E aí, infelizmente, a gente sabe que de alguma forma o Paxton ele está um pouco errado. Bem, falando aqui do livro, então, o Paxton ele vai mostrar para a gente mais ou menos quais são, né, as características desse movimento, o movimento fascista, mas principalmente no sentido de que como que esse movimento, através da invenção, né, não só de nação, mas de partido, de liderança, de país, de inimigo e de todas essas necessidades que o fascismo tem,
ele vai se construir, vai se remodelando ao longo do tempo, né? E assim convencendo a sua população. É interessante também que o Paxton, em seu livro, ele fala, né, que quando você tem estados puros de fascismo, como por exemplo é o caso da Itália e da Alemanha, que aqui nesse livro o autor vai considerar as únicas nações fascistas que existem e que existiram na história. Um outro ponto que há uma discordância entre não só eu, mas outros historiadores e o Robert Paxton, né? E aí ele vai mostrar como que a Itália e a Alemanha e como que o regime fascista da Itália e o regime nazista da Alemanha, eles são totalmente autodestrutivos, ou seja, por mais que eles tenham um certo período de duração, o único motivo, né, a única possibilidade que tem, né, que o regime fascista ele leva um povo, ele leva uma nação, é a sua própria autodestruição, tá? Então, adquiram aí, leiam esse livro sensacional, A Anatomia do Fascismo, do historiador Robert Paxton. Outro livro aí, então, que vale a pena bastante ler nesse campo teórico, é esse livro aqui, ó, do historiador Lionel Richard, né, chamado A República de Weimar, na vida cotidiana na República de Weimar, de 1919 a 1933. Ué, mas se você está falando de nazifascismo, por que você está citando para nós um livro sobre a República de Weimar? Porque é importante e é interessante você trazer para o seu aluno o contexto histórico anterior, né, ao contexto do acontecimento, né? Lembrando aí para vocês que não só o Robert O. Paxton, mas outros historiadores, incluindo entre eles o Lionel Richard, eles concordam que a estrutura de governo, né, fascista e a estrutura de governo nazista, ela já vai se formando na mentalidade da população, tanto da Itália quanto da Alemanha, ou até mesmo do continente europeu inteiro e até fora do continente europeu, bem antes, né, da chegada do Hitler ao poder em 1933, e né, alguns ainda acreditam que isso já está se formando até antes da Primeira Guerra Mundial, né, com a questão desse nacionalismo que visava, né, colocar uma nação acima das outras nações, com uma exaltação de determinadas culturas e de determinadas etnias, principalmente aquelas que já possuíam estados nacionais no final do século XIX, no começo do século XX. Então, vale muito a pena ler aí, né, o livro do Lionel Richard, A República de Weimar, né, a vida, né, cotidiana na República de Weimar. Bem, falando de nazismo, falando de fascismo, tem uma coisa que não pode faltar, né? Tem uma coisa que é muito interessante: o cinema, certo? O cinema nazista e o cinema fascista, eles praticamente fundaram uma forma de linguagem, certo? Que ela é utilizada até os dias atuais em relação, principalmente quando se fala de propaganda política. E esse livro aqui, ó, O Poder das Imagens, de Wagner Pinheiro Pereira, né, do historiador aí brasileiro Wagner Pinheiro Pereira, ele vai falar justamente como que a indústria do cinema nazista ela construiu a imagem do nazismo para a sua população em geral. E aí é interessante, né, que é um livro aqui, um calhamaço, um livro bem grande, né, bem cheio de informação. Ele não só vai falar do cinema nazista, mas ele vai falar também do cinema dos Estados Unidos, né, do mesmo período, inclusive traçando até paralelos de semelhanças e diferenças entre, né, principalmente o governo do Adolf Hitler com o governo do Frank Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos aí na época, né, da Segunda Guerra Mundial, a época da Segunda Guerra Mundial. Então, o poder das imagens aí é um excelente livro, uma excelente obra que complementa, né, essa espinha dorsal que eu falei para vocês, é formada aqui pelo livro Anatomia do Fascismo, do Robert O. Paxton. Tá? Outro livro aí, que é bastante interessante, que está ligado ao momento e está ligado ao movimento,
é esse livro aqui, ó, A Guerra Civil Espanhola, ou La Guerra Civil Espanhola, né? Do historiador inglês também, o Paul Preston, tá? E aqui eu queria falar para vocês o seguinte: esse aqui, ele é um livro que ele não tem versão em português, tá? Ele só tem versão em espanhol. Eu li esse livro aqui a pedido de um professor meu da pós-graduação, quando eu fiz o meu TCC na pós-graduação sobre cinema e guerra civil espanhola. E aí, por isso, eu queria indicar para vocês que tem esse livro aqui em português, né, do Francisco Romero Salvador, né, chamado A Guerra Civil Espanhola, tá? Esse livro aqui eu não vou tecer maiores comentários sobre ele, porque esse livro aqui eu nunca li, né? Eu ganhei aí de um amigo meu, mas eu ainda não tive tempo de ler esse livro, e eu uso normalmente, né, algumas coisas que estão escritas aqui no livro, né, do Paul Preston, sobre a Guerra Civil Espanhola, tá? Porque para mim é uma das melhores coisas escritas sobre o tema, tá? Aí é interessante falar para vocês também o seguinte, né? Por que o Paul Preston e por que o Robert O. Paxton eles são autores tão bons, né, nessa análise do fascismo e nessa análise da Guerra Civil Espanhola? Porque eles são autores que eles não viveram intensamente esses períodos da história, né? O Paul Preston, principalmente por não ser espanhol, né? E aí, como muitas pessoas sabem, na Espanha existem vários grupos étnicos, como por exemplo os bascos, os catalães, e eles acabam não conversando entre eles. E a experiência do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália também foi bem marcante nesses dois países. E aí, quando você pega um relato de autores que tiveram envolvimento direto com esses momentos da história, ou que são, né, desses países aí de origem, que perderam o avô, a avó, que alguém lutou do lado contra o governo, essas coisas, às vezes o relato ele é um pouco mais apaixonado, ele é um pouco mais intenso, e aí isso acaba atrapalhando um pouco a análise do período, né? E aí esse livro do Paul Preston, A Guerra Civil Espanhola, deixa eu mexer aqui que eu acabei bagunçando, ele é bastante interessante, justamente porque ele vai se tratar aí de um autor inglês que ele não se embebe, né, não mergulha nesse universo do plurietnismo espanhol, e por isso ele consegue fazer uma análise um pouco mais centrada, principalmente nas questões políticas que envolveram a Guerra Civil Espanhola, né? E aí, por que Guerra Civil Espanhola? Porque a Guerra Civil Espanhola ela é vista no continente europeu como se fosse uma espécie de laboratório, né, que os fascistas e os nazistas eles usaram, principalmente contra os comunistas, os anarquistas que lutaram na Guerra Civil Espanhola, né, para depois colocar em prática lá as suas armas e as suas táticas de guerra dentro do próprio continente europeu, né? A gente pode, inclusive, um dia aí, talvez, tratar de uma bibliografia sobre Guerra Civil Espanhola, ou até mesmo de uma filmografia sobre Guerra Civil Espanhola, porque é um dos temas aí que contém, né, uma produção bastante vasta sobre, certo? E aí eu queria terminar com vocês com esses dois ensaios aqui, né? Primeiro o do George Orwell, O que é Fascismo e Outros Ensaios, e em segundo lugar o livro do Humberto Eco, né, O Fascismo Eterno. Bem, o caso aqui do Humberto Eco, vou falar dele primeiro aqui, tá? Esse livrinho aqui, Um Fascismo Eterno, na verdade, ele é uma transcrição, certo? De uma conferência que aconteceu na Universidade de Colômbia no ano de 1995, certo? É um livro que tem bastante e é uma noção bem clara do que é o fascismo, tá? Embora ele tenha algumas divergências aí com o que alguns autores que são historiadores, o caso do Humberto Eco, ele não é historiador, né? Ele é da área das letras, principalmente da área da semiótica, e também ele cai um pouco naquela questão
de observar, né, a ideia do fascismo e a ideia do nazismo dentro da própria Itália, sendo ele, né, um italiano aí que viveu parte desse processo, tá? Tanto é que tem um vídeo que foi feito pelo Castanhari, lá do canal Nostalgia, que ao fazer, né, o seu vídeo sobre fascismo, o que é fascismo, ele só usou esse livro do Umberto Eco, né? E aí eu vi algumas pessoas que assistiram esse vídeo e elas acabaram aí se confundindo um pouco com algumas coisas que foram colocadas ali, que como o próprio Paxton fala, né, existem coisas do Paxton, Anatomia do Fascismo, né, tem coisas que só valem para a Itália, que não valem para a Alemanha, né? E tem coisas que às vezes são meio confusas do jeito que você fala. Então, para a gente descobrir, né, o que é fascismo, é preciso tomar bastante cuidado sobre como que a gente lê as coisas sobre o fascismo e sobre como que a gente fala sobre isso. E aí é por isso que a gente vai entrar aqui no ensaio que o George Orwell escreveu, né, o que é fascismo. No caso aqui, turma, esse livrinho aqui da Companhia das Letras, ele vai ser um livrinho que vai conter vários artigos e vários ensaios do George Orwell, que era um jornalista, né? Dentre esses artigos e entre esses ensaios, a gente vai ter lá na página 85 do livro, né? Lá na página 85 do livro, um ensaio aqui chamado, né, O que é fascismo, certo? Foi uma coluna escrita por um jornal aqui chamado As I Please, né? Então aqui, ó, certo? Nem dá para enxergar muito bem. Isso mesmo, né? O que é fascismo, certo? Eu acho que eu falei errado aqui, é para Tribuna, né? O nome da coluna era As I Please, né? E o jornal era a Tribuna. Esse artigo aqui foi escrito em 24 de março de 1944, né? E aí a gente aponta o primeiro problema dele, certo? Qual que é o primeiro problema desse ensaio do George Orwell, né? Que esse ensaio do George Orwell, ele vai contar com duas questões. A primeira questão é que o fascismo e o nazismo ainda não estavam totalmente derrotados na Europa, né? Ele ainda sobrevivia quase caindo aos pedaços na Itália e na Alemanha ele ainda ia ter pelo menos mais uma continuidade aí até 1945, quando Adolf Hitler se mata, né? Mas ele ainda está se desfazendo. E também o fato de que o George Orwell ele lutou, né, na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas, né? Ele era do Partido Operário de Unificação Marxista. Então esse artigo dele ele é um artigo que vai ter de certa forma aí, bastante coração e bastante emoção quando ele escreve. E é interessante porque o artigo dele ele também ainda vai trazer muito mais confusão em relação ao significado do termo do que necessariamente esclarecimentos, porque o próprio Orwell ainda ele não sabe dizer, né, o que é fascismo, embora ele já coloque a pergunta o que é fascismo, né? Então é um ensaio bem complicado. Como que eu uso isso na escola, certo? Eu uso isso justamente para mostrar para os alunos que você não consegue definir uma coisa desse tamanho, né, com essa problemática toda, simplesmente tentando dar uma resposta, esclarecer uma resposta para isso em duas, três linhas, né? Então a gente pode perceber aqui que vários autores eles vão, enfim, falar muito sobre esse assunto, tá? Bem, só para finalizar, certo? Tem um livro ainda que eu gostaria de mencionar ele aqui, que é o livro O Triângulo Rosa, né? Que ele vai falar sobre a perseguição, principalmente aos homossexuais no período do regime fascista e do regime nazista. Não, principalmente do período nazista, né? Porque o triângulo ele é a insígnia lá que era usada nos campos de concentração nazistas, certo? E aí também é um outro livro que vale muito a pena. Eu não tenho ele aqui, eu acabei de comprar esse livro, né, ele ainda está chegando, mas eu acho que é uma indicação. Eu vou colocar uma imagem, né, desse livro aqui para vocês, certo? Aqui, ó, desse lado, né? E aí vocês vão visualizar a capa. Bem, pessoal,
Essa então foi a minha bibliografia sobre nazifascismo, certo? E até o nosso próximo vídeo. Fui!